Olá, eu sou Cíntia Lopes Machado, eu sou parapsicoterapeuta, sou semerista e eu venho trazer para vocês aqui uma teoria da origem da humanidade, através de insights, né, de pesquisas, de comparações. Eu cheguei na conclusão que a nossa origem ela é híbrida, ela é uma fusão genética cósmica e a origem interdimensional da humanidade. Essa tese ela nasce da convergência entre experiências intuitivas profundas, observações comparativas, estudos científicos e análises filosóficas. Eu trabalho com registro acástico, né? Então eu descobri a minha origem, da onde eu vim. A minha terapia, né, veio dessa canalização também. Eu desenvolvi a terapia de afinação científica e audiovisual. E diante do que eu descobri sobre a minha origem, eu comecei a estudar, né, e fazendo umas pesquisas com bases científicas, eu acho que eu cheguei a uma conclusão, né? Porque eu sempre acreditei que a humanidade possui uma origem que transcende a fronteira da Terra. É uma sensação de que pertencemos a uma linhagem cósmica, e eu tive essa certeza através do meu registro acástico. Eu trabalho também com registro acástico. Então, eu descobri que nós pertencemos a uma linhagem cósmica, interdimensional e híbrida. E isso me impulsionou a refletir sobre como várias culturas, mitologias e até teoria científica podem convergir para essa visão mais ampla e ligada, interligada na nossa existência. Então, a minha proposta, né, ela foi formada por uma fusão genética interintencional, envolvendo seres de diversas dimensões e planetas, porque não tem lógica, Jesus dizia, né? Há muita morada na casa do meu pai. Então, tem várias dimensões, vários planetas que ainda não sabemos. Né? Como dizia Sócrates, toda verdade são meias verdades. E só vale conhecimento que nos torna útil. Então, hoje em dia, tem muita descoberta das estrelas Ciro B, mas existe uma dimensão chamada Números, entre Marte e Júpiter. Né? E essas dimensões interdimensionais, ela, por exemplo, a minha tem um portal no Alasca. Então tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Como dizia, há muito mais mistério entre o céu e a terra que dizia a nossa vã filosofia. Então, assim, o ser humano não sabe o que tem realmente no fundo do mar, imagina nos cosmos. Então, assim, nós temos planetas que já descobrimos que temos nomes, mas é muito além disso, muitas dimensões, muitos planetas, né? Então, estes seres, acredito que eles trouxeram através de um ato altamente sofisticado de bioengenharia cósmica, uma matriz genética que deu início ao ser humano como nós conhecemos. Né? A Terra ela é um planeta de provas e expiações. Estamos na transformação aí para a Terra se tornar uma Terra de regeneração. Né? Nós estamos nessa transição planetária. Mas em outras dimensões, outros planetas, existem seres muito evoluídos. Né? E pelo que eu entendi, né, por exemplo, da onde eu vim, a gente trabalha com a transposição extrasensorial. Mas eu acredito que cada lugar tem uma função, né, de altamente de engenheiros, de médicos. Então, cada um vem da sua origem. Quando chega aqui na Terra, a gente não aprende nada, a gente só relembra. Quando você descobre a sua linhagem, uma coisa que já faz parte de você, um pouquinho que você estuda, você já desperta e aquilo rapidinho vem entrando na sua consciência. Porque você já viveu, você já sabe aquilo. Então, a verdade é que ninguém aprende nada, a gente só relembra tudo. Concorda? Eu, por exemplo, eu escrevo, né? Eu sou escritora, eu gosto, sou também formado em técnico de construção civil, gosto de obra. Eu tive vontade, eu achava que eu deveria estudar direito. Eu gostei de direito, gosto de estudar leis. Aí um professor falou, não, você é boa de ciências exatas, tal, você devia fazer engenharia. Falei, não, também engenharia não é meu caminho. E quando eu me achei como terapeuta, que tem pouco tempo, né, foi em 2021, quando me veio a mensagem, se torna terapeuta. Eu nunca tinha visto esse campo de terapia.
E assim, quando eu comecei a pesquisar, né, que eu comecei a fazer meus registros acásticos, tudo foi chegando, ou seja, eu encontrei meu caminho. Então, eu venho de um planeta que a gente trabalha com a transposição extrasensorial, eu trabalho com psiquismo, e hoje eu estou, né, me formando em parapsicóloga. Porém, não a parapsicologia católica, espírita, né, de fantasma, não, eu trabalho com a mente, estudo do profundo do subconsciente. Então, eu me encontrei. E quando a minha terapia veio, chama Terapia de Afinação Científica e Audiovisual, eu nem sabia que existia uma parapsicologia chamada Parapsicologia Científica Independente. E foi bem perfeito do que eu... Né, encaixou perfeitamente com a minha proposta de trabalho. Então, assim, eu me encontrei. Então, eu acredito que eu consegui achar a resposta de onde viemos, para que viemos, né? E por que viemos. Todo mundo tem uma missão, basta você descobrir a sua origem. Então, não vou me adiantar muito, eu vou lendo com vocês aqui esses slides, né, para vocês fazerem uma compreensão melhor do que, né, dessa tese que eu estou trazendo aí. Uns vão achar que é maluquice, beleza, não tem problema. O mundo foi feito, né, muita coisa surgiu de alguma ideia maluca mesmo, mas se vocês analisar, tem muita lógica o que eu estou trazendo. Não é uma coisa que vem assim aleatório, não, tem lógica, tem base, tem, né, uma base científica, vocês vão poder comparar isso aí ao longo das apresentações. Então, né, existe sim uma bioengenharia cósmica altamente sofisticada, uma matriz genética que ela deu início ao ser humano como nós conhecemos. Então, existe uma, e o mundo ele é matriarcal. É uma proposta assim de eu falar, porque nós vivemos num mundo patriarcal, né? Tudo é ligado ao patriarcal, ao homem. Só que não, o mundo ele é ele é patriarcal, vem das mulheres, né? Mulher é a terra, é aquela que nutre. Então, a hipótese das dores ancestrais primordiais. Então, eu proponho que a origem da humanidade se deu através de uma matriarca cósmica, pertencente a uma dimensão altamente evoluída, e forneceu material genético primordial. Através dessa mãe biológica única, universal, o óvulo dela foi fecundado com material genético de um primata terrestre, como se fosse a fertilização in vitro, a clonagem, que nós fazemos, imagina o povo lá em cima. Então, eu acredito que foi retirado um óvulo dessa matriarca, né, primordial, fecundou com um primata terrestre, na verdade, um símio, né? Aqui vocês vão ver que eu acredito que seja o bonobos, né? Os bonobobos ou bonobos, cada um chama. Ele tem 99,6% de DNA humano, tá? E se vocês pesquisarem, olha, eu nunca tinha visto falar desse macaco. Depois que veio essa coisa, eu descobri esse bonobo, porque eu acreditava que ele seria chimpanzé, gorilas, mas os bonobos é o que mais tem a ver, tá? Até porque eles podem também cruzar com... eles têm também uma ligação aí com os chimpanzés, os gorilas. Então, eu acredito que foi fecundado esse óvulo dessa matriarca, né, com primata terrestre, provavelmente semelhante ao bonobo, que eu acabei de falar aqui. É uma espécie conhecida pela proximidade genética com o Homo sapiens. Então, esse material genético foi, então, replicado e foi implantado em 12 mulheres portadoras. E cada mulher veio de uma dimensão, um planeta diferente. Por quê? Para trazer ensinamentos diferentes. Por isso que nós temos cultura diferente, etnias diferentes, né? Formações estruturais assim, de cidades diferentes. Cada uma veio de um planeta, cada uma vem trazendo uma coisa nova. Vem trazendo um conhecimento. Então, essas 12 portadoras, além de gerar as primeiras mulheres híbridas, porque as 12 que vieram com os óvulos já formados, né, entre a mãe primordial e os símios, elas geraram 12 mulheres híbridas, e essas 12 mulheres que nasceram delas, das portadoras, que começaram a dar origem à humanidade. Então, eu falo que cada uma, né, veio de uma dimensão, um planeta diferente. Essas 12 portadoras, além de gerar as primeiras mulheres híbridas, 12 mulheres híbridas, também simbolizam
as 12 leis universais, porque você repararam como tem 12? São 12 leis universais, são 12 discípulos de Jesus, são 12 tribos de Israel. Então, o 12 ele está presente, são 12 leis universais. Então, são 12 portadoras que, além de gerar as primeiras mulheres vivas, simbolizando também as 12 leis universais, representam arquétipos de sabedoria distintas, cada uma com uma contribuição para a formação da consciência humana. Quando eu falo aqui que são representantes também das 12 leis universais, porque cada uma vem de uma consciência. Cada planeta vem com a sua lei. Então, a primeira geração seria as 12 mulheres portadoras que geraram 12 filhas híbridas, cada uma com uma característica específica, resultante da fusão genética do ambiente dimensional e origem, porque existia uma mãe, 12 portadoras já com aquela genética, que nasceram 12 filhas híbridas, formou-se aí já uma tríade, e essas 12 filhas híbridas nascidas na Terra começaram a reproduzir entre si com os próprios primatas, com os próprios símios. E dali foi gerando a humanidade. Porque então ela tem consciência, e ela tem também a consciência cósmica, ela também tem a força primitiva ali. E dali foi se gerando. Então, o que veio na minha cabeça? O que eu consegui entender disso tudo? Existe essa primeira geração, que são 12 mulheres portadoras. Depois vem a segunda geração, que são as filhas híbridas, que elas passam a ter um cruzamento com os símios, com os primatas terrestres, e reforça a miscigenação genética. Então já nasce, dali já começa a nascer mais terreno. Aí vem a terceira e quarta geração. O cruzamento continua, mas gerando seres cada vez mais adaptados ao ambiente terrestre, com avanço cognitivo e progressivo. Então, a partir da quinta dimensão, da quinta geração, aí começa a surgir a complexidade cultural, porque eles começam a cruzar entre os híbridos, e isso vai se afastando dos primatas. Então, eles começam a complexidade cultural, desenvolvimento de linguagem, ferramentas, pensamentos abstratos e a espiritualidade. A consciência humana começa a se distanciar dos instintos primitivos, dando origem às etnias, culturas e arquétipos diversos que a gente conhece hoje. Então, a correlação com as tradições filosóficas e espirituais. Existem 12 filósofos na Grécia Antiga. Ou seja, eu acredito que cada filósofo é de uma mãe que veio trazendo um conhecimento. Porque nós somos, nós temos também a genética interdimensional. Nós temos a consciência da nossa mãe que portadoras, que elas foram nos ensinando. E quando chegou na época da consciência, a partir da quinta geração, acredito que veio esses filósofos. E cada um veio trazendo conhecimento. Depois eu vou destrinchar um pouquinho. Por exemplo, Pitágoras veio trazendo a parte da matemática, e acho que assim foi formando a consciência humana. Então, assim como tem 12 portadores originais, também surgiram posteriormente 12 grandes pensadores que moldaram o pensamento ocidental. Tem o período pré-Sócrates e os clássicos. Cada um simbolizando aspecto de busca humana pela verdade, conhecimento e evolução. A partir da quinta geração, que começaram só os híbridos com híbridos, começou a se formar realmente a humanidade, que nós somos hoje, e chegou um tempo que veio a época da consciência. Eu acredito que veio esses filósofos. Por coincidência, são 12 filósofos. E primordiais que eu falo, E também nós conhecemos aí 12 mestres ascensionados, já foi uma outra consciência maior, Depois do filósofo vieram os ascensionados ainda, Jesus é um ascensionado, já veio trazer forma de vivência, conduta de vivência. Então, nas tradições esotéricas, os mestres ascensionados, eles são consciências elevadíssimas, que orientam e evoluem a espiritualidade, a humanidade no espiritual. Jesus, ele é um ascensionado, como eu falei. Ele mesmo dizia que há muitas moradas na casa do meu pai.
Então, ele sugeriu a existência de múltiplos mundos habitados e dimensões. Nós temos também, né, 12 planetas e 12 dimensões. Então, a hipótese ela se fundamenta na ideia de que há, no mínimo, 12 dimensões, né, ou planetas interligados, cada um proporcionando experiência evolutiva diferente às almas que habitam. Por isso que cada um tem, né, o seu vazio existencial, cada um tem suas ideias, porque a gente traz da nossa origem. Então, com base científica comparativa, eu vi a questão das evidências genéticas, né, até a hipótese da Eva mitocondrial. Ela confirma que todos os humanos atuais descendem de uma única mulher que viveu cerca de 150 mil anos atrás. Esse DNA mitocondrial é passado exclusivamente pela linhagem materna, dando força à ideia de que a origem matriarcal é primordial. Nós temos aí a proximidade com os primatas. Os bonobo, né, e os chimpanzés, eles compartilham mais de 98% de DNA. Eu já li que o bonobo, principalmente, ele tem 99,6% de genética humana. Então, sendo plausível que tenhamos sido uma espécie primata terrestre usada na função genética. Né? A ideia veio um ser, colheu o material genético, né? A biogenética lá dos cosmos, né? Altamente evoluído, se formou os ovos, distribuiu para as mulheres que vieram para a Terra, tiveram suas filhas começaram a dar geração no mundo, né? Da humanidade. Então, tem a hibridização. Então, cientificamente, os híbridos seriam entre as espécies próximas, são possíveis como o caso do leão de tigre. Eles podem reproduzir. Então, a proposta aqui é uma hibridização assistida e altamente sofisticada com tecnologia genética que transcende a atual compreensão humana. Tá? Não veio seres interdimensionais e tiveram relações com os primatas. Não. Foi feito lá, tipo clonagem, né? Tipo fertilização in vitro, que colocou nas mulheres, trouxeram essas mulheres para a Terra, cada uma de uma dimensão, elas tiveram as filhas já híbridas, e essas filhas que começaram a se envolver com os símios para começar a gerar a humanidade. Tem muita lógica que vocês analisarem. Né? E cada vez mais eles foram se adaptando. A primeira geração já foi bem animalizada, a segunda, e vai chegando uma hora que eles se evoluíram. Então, eu acredito que da quinta geração adiante, né, da quarta para a quinta ali, eles já começaram a ter relação entre os híbridos e foi se expandindo. Né? Cada grupo foi escolhendo o seu lugar e foi começando a humanidade. E chegou a época da consciência que vieram os filósofos. Depois chegou a época mais elevada, onde vieram os ascensionados. E assim a humanidade está caminhando. Né? Então, aqui vem a convergência com teorias evolutivas. Nós temos aí a teoria evolucionista, que ela defende a seleção natural e a mutação como motores de evolução. Nós temos também outra teoria de design inteligente, que defende a programação intencional, mas não necessariamente religiosa. Nós temos a teoria do criacionismo, que defende a intervenção divina ou inteligente na criação da vida, né? Adão e Eva. E temos a teoria da evolução cósmica, que defende a origem da vida na Terra como resultado de processos interplanetários, como a panspermia ou intervenções extraterrestres, que aqui mais ou menos combina um pouquinho com a minha ideia. Né? Então, essa tese ela integra essas perspectivas, sustentando que houve uma intervenção inteligente, sim, cósmica, né, com aspectos biológicos evolutivos, espirituais, que são dimensionais, e culturais, que estão as transmissões de saberes. Então, aqui eu trago para você a lógica estrutural da tese. A origem primordial, que são as matriarcas, de elevação de consciência, fornece o óvulo primordial. Né? Eu acho que ao longo dos anos, eu acredito que alguém saiba disso, porque nada vem do nada, né? Até no registro acástico, existe uma superconsciência que é uma inconsciência coletiva, mas para deixar a mulher quietinha, botou o mundo patriarcal. Não, mas o mundo ele é matriarcal, ele vem das mulheres. Nós somos a Terra, nós somos a mãe Gaia, nós somos a que nutre. Né? Não estou falando em questão aqui de disputa de homem e de mulher, não, mas começou com mulheres.
Precisa começar com mulheres, porque as mulheres é que educam, é que cria, é que faz a humanidade crescer. Porque 50% do mundo é mulheres. E os outros 50% nasceu de uma mulher. Então, a mulher é primordial. Né? Se você analisar bem. Então, vamos lá. As portadoras universais são 12 mulheres portadoras, representando leis universais. Né? Cada uma vem com a sua consciência, com o seu saber. Então, ela é representando as leis universais, que eu acredito que vem dessas 12 portadoras, e ela gera a primeira geração de mulheres híbridas. A diversificação genética. As gerações subsequentes desenvolveram o cruzamento, originando a diversidade humana. Por isso que nós temos várias etnias. Ninguém igual a ninguém. A evolução cognitiva, o avanço cognitivo, leva ao surgimento da filosofia. Levam também ao surgimento das religiões e das civilizações, porque é normal a evolução cognitiva. É igual quando você nasce, você vai ser evoluindo cognitivamente, né? Seria a palavra exata. Né? É como a gente não nasce, a gente não vai aprendendo. É uma evolução cognitiva. A reconexão cósmica, né? A humanidade continua em processo de evolução espiritual, destinada a reencontrar sua origem interdimensional cósmica. Então, a gente precisa... o nosso objetivo na Terra é buscar uma consciência mais elevada. Os filósofos trouxeram as ideias, os ascensionados, como Jesus Cristo, mostraram como devemos, né, viver e o que devemos buscar, né, o amor, o respeito ao próximo. Então, em síntese final, eu falo que cada ser humano é, portanto, uma fusão genética cósmica e uma expressão de diversidade universal, resultando de um processo interdimensional que visa a expansão da consciência. O verdadeiro propósito da humanidade é reconhecer essa origem, compreender o próprio caminho evolutivo e alinhar-se com a sua dimensão ao planeta de origem, resgatando as capacidades adormecidas como telepatia, a transposição extrasensorial e a unidade como um todo. Né? Quando a gente chega no nível de falar por telepatia, significa que estamos evoluindo, estamos voltando à nossa origem, à nossa essência. Né? E tem pessoas que já conseguem fazer isso. Nós temos os fenômenos paranormais aí, né? A gente estuda muito isso na parapsicologia, com a pré-cognição, com as pessoas que prevê, tem a pós-cognição, coisas que já aconteceram, né? Que vem. Tem a bilocação, um chama de desdobramento no espiritismo, mas a bilocação, Padre Pio, né? Foi provado que ele estava numa missa, ao mesmo tempo ele estava num velório, e foi filmado. Isso chama-se bilocação de consciência. A gente está aqui, consegue em qualquer lugar do mundo através da nossa consciência. E tem uns que conseguem se materializar. Isso é altamente evoluído. Então, tem provas e provas e provas que realmente nós somos de seres intergalácticos. Então, a fusão genética cósmica, nós somos resultado de uma sofisticada bioengenharia que combinou material genético de diversas origens, a expansão da consciência, a nossa jornada evolutiva, que visa o despertar da capacidade latente de reconexão com a nossa origem interdimensional, e a expressão da diversidade universal, que cada ser humano carrega em si aspectos únicos que refletem a riqueza dos cosmos e suas múltiplas dimensões. Então, a conclusão dessa primeira parte somos frutos de seres intergalácticos de inteligência superior, com símios nativos desse habitat. Essa frase ela sintetiza a essência da tese apresentada, tá? Reafirmando que nossa natureza ela é híbrida, como resultado de uma intervenção cósmica intencional. Ao reconhecermos essa origem, abrimos caminho para uma compreensão mais profunda do nosso propósito evolutivo e das capacidades latentes que aguardam para serem despertas em cada um de nós. Beleza? Então, eu vou dar continuidade. Vocês estão compreendendo como é que a coisa tem muita lógica, né? Eu gosto muito de lógica, eu gosto muito de comprovações científicas. Então, assim, o insight vem, eu vejo no registro acástico, mas eu vou buscar informações. Né? Não adianta acreditar em tudo também. A gente tem que se aprofundar. Vem, né, as mensagens, vem os insights, mas a gente tem que se aprofundar. A gente tem que buscar um fundamento para poder valer.
Essa coisa assim, de superconsciência tão interessante, conversando aqui, falando com vocês, né, já chegou uma mensagem aqui para mim sobre os sangues. Olha que interessante. Nós temos o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Nós temos o A positivo e negativo, o B positivo e negativo, o AB positivo e negativo, o sangue O positivo e negativo. Vocês já viram que dá 12? O A positivo e negativo são 3. O B positivo e negativo são 6. O AB positivo e negativo são 9. E o O negativo e positivo são 12. Mais uma coisa aqui que tá, né, veio para confirmar o que vem, né, o que está vindo assim na minha mente. Conversando aqui, isso começou a vir. Nós temos praticamente 12 tipos genéticos de sangue, né? Não sei se fala genético, essa parte de biomedicina, biologia. Mas se vocês analisarem, olha que interessante, né? A, B, B e O, cada um com seu fator RH, positivo e negativo, e formam 12. Deixa eu só trocar aqui que veio o bannerzinho aqui. Acabou mudando para uma outra coisa que foi dos meus livros que eu... Então vamos lá, gente. Mas, olha, mais um insight. A questão do sangue, né? Eu não parei para ver, mas são 12. Entre positivos e negativos são 12. Olha que legal. Deixa eu ver, isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aí. Então depois vocês podem buscar aí. Gente, e quem tiver algum site assim que possa comprovar, né, que chega alguma coisa a 12, vai colocando nos comentários, é bem legal, porque vai fundamentando, né? Então vou continuar aqui. A origem matriarcal da humanidade, a tese das 12 portadoras primordiais. Então é uma visão assim revolucionária sobre a origem humana. Nós somos fruto da fusão do DNA de um ser primordial, que é a grande matriarca, com material genético de primatas da Terra, em especial símios, né? Símios. Então, botei aqui especial, que eu fui fazendo uma pesquisa, busca, que são com os bonobos, que já estão até em extinção. Vocês podem procurar aí no YouTube, acha, sobre os bonobos, tá? Que são nossos parentes mais próximos. Então, a matriarca, oriunda de uma dimensão altamente evoluída, teve seu óvulo fecundado e o embrião replicado em 12 mulheres portadoras, vinda de 12 dimensões interplanetárias distintas. Cada portadora representa uma dimensão e uma das 12 leis universais. Cada uma trouxe a lei da vibração, outra trouxe... Porque, gente, existe 7 leis herméticas, mas nós temos 12 leis universais. Essas leis herméticas são as sub-leis, tá? A lei da vibração, ela vem da lei da... Ai, meu Deus, agora me deu um branco. Calma aí. E fala da atitude, né? Eu me esqueci aqui completamente, que eu estou com a cabeça trabalhando outra coisa, mas a lei da vibração é uma sub-lei. É da lei da intenção plena. Né? Existe a lei da intenção. Então, a lei da vibração é uma sub-lei. Então, o mundo ele é regido por 12 leis. Tá bom? Então, cada mulher dessa portadora, ela veio de uma dimensão que lá trabalha com vibração, outro trabalha com mentalismo, né? Por exemplo, como eu falei, que eu sou de Lumions, a gente trabalha com a transposição extrasensorial,
Então, vamos continuar aqui. Então, deu origem a diversas linhagens que formaram a espécie humana. Deixa eu não pulei aqui, acho que não. Então, a premissa e estrutura da tese, tá? Eu gosto muito de estruturar, fundamentar, porque tem que ter lógica, eu gosto muito de lógica. A fusão genética, DNA primata com mais um DNA interdimensional. As 12 portadoras, que são matrizes humanas arquétipicas. Então, vamos lá. A premissa e a estrutura da tese. É fusão genética, né? DNA primata mais DNA interdimensional. 12 portadoras, matrizes humanas arquétipicas. A expansão, etnia, cultura e linguagem, né? Por isso que cada um fala uma língua, cada um tem uma aparência, cada um tem uma cor, mas nós somos frutos de um lugar, de uma coisa só, né? Foi essa mistura que foi formando seres distintos, mas ao mesmo tempo iguais. Então vem a filosofia, a espiritualidade, a evolução da consciência. É normal, conforme você vai, quando a gente nasce, vai crescendo, a gente vai escolhendo caminhos, né? Vai tomando nova consciência de tudo. Então, a humanidade ela teve origem a partir de um projeto interdimensional, como eu falei, com 12 portadores, que deram início a diversas linhagens que formaram a espécie humana atual. Essas linhagens híbridas simbolizam não só aspectos genéticos, mas também típicos espirituais e culturais. Essa linhagem evoluiu em diferentes ambientes planetários, cada um foi formando a sua família e foi caminhando, né, cada um com a sua origem. Claro que também cada um foi criando suas próprias concepções, né, sobre a vida. Então, ambientes planetários criando uma base de diversas etnias e culturas humanas que conhecemos hoje. Esse processo evolutivo culminou no desenvolvimento de aspectos culturais e espirituais avançados. Aqui, de novo, acho que eu trouxe, já tinha botado no outro slide. Então, a primeira geração é uma linhagem pura, tá? 12 filhos híbridos diretamente das portadoras primordiais. Depois vem a segunda geração, que são o cruzamento com os primatas, que é a maior adaptação física ao ambiente terrestre. A terceira geração, que é do cruzamento interhíbridos, surgindo as primeiras etnias humanas. Na quarta geração, já havia o desenvolvimento da cultura, da linguagem primitiva. E na quinta geração, a emergência da filosofia, espiritualidade e consciência reflexiva avançada. Eu acredito que é onde veio os filósofos, tá? Tá bem em frente aqui, tá? Então, a matriarca, né, que trouxe as portadoras, que gerou descendentes femininos, e ao relacionarem com espécies primatas, originaram a diversidade de híbridos. Aí, como eu falei, que a partir da quinta geração, esses híbridos já haviam se afastado significativamente da animalidade, desenvolvendo aspectos culturais e espirituais avançados. Então, aqui, olha, eu fiz uma corroboração científica da Eva mitocondrial. Para quem não sabe, também você pode buscar na internet. Foi uma descoberta na década de 1980, que se refere a um ancestral comum, mais recente de todos os humanos, vivo pela linha materna. Tá? A mitocôndria só passa de mulher para mulher, não passa de homem. Então, ela viveu na África, né? Olha como é que as coisas vão se encaixando, como um quebra-cabeça. Há cerca de 150 mil a 200 mil anos atrás, e esse DNA mitocondrial ele é herdado só da mãe, tá? Mostra que todos os seres descendem de uma única mulher. Por isso que eu falo que teve uma mãe matriarcal, né, de esferas mais elevadas, que serviu, né, que ofereceu o seu óvulo ali, seu DNA, que foi feita ali a fertilização com o primata e colocou nas 12 mulheres portadoras que vieram para a Terra. Acho que não precisa repetir que essa parte já ficou bem estruturada, né? A diversidade genética. A genética humana mostra que populações ao longo do tempo se misturaram.
criando múltiplas linhagens com adaptações específicas. Os diferentes haplogrupos genéticos espalhados pelo mundo pode representar a linhagem dessas 12 portadoras. Aí encaixa com o que eu falei aqui do sangue, né? Isso me vem agora apresentando para vocês aí. Podem pesquisar, nós temos 4 tipos de sangue, A, B, AB e O. E cada um tem seu fator RH positivo e negativo, que ao todo formam 12. Aí eu gosto muito, sabe? Que as coisas vão se encaixando. Aí vem a hibridização do Homo sapiens. Né? Ele não surgiu isoladamente. Isso é prova científica, tá, gente? Que houve cruzamentos com neandertais da Europa, da Ásia, os denisovanos da Ásia e outros hominídeos desconhecidos. Então, levando a ideia da mistura das espécies. Então, eu acredito que depois, né, houve uma mistura aí com esses símios. E vem os bonobos, que eu acho que em especial vou falar mais dele. Esse é o nosso parente vivo mais próximo, ele tem de 98% a 99%, como eu falei, tem lugares aí que dá 99,6% de semelhança genética. Então, ele é conhecido também pelo ele é empático, ele tem comunicação, ele tem uma resolução pacífica de conflitos, né? Ele representa o modelo genético provável usado na fusão inicial. Então, vamos lá. Os elementos culturais e espirituais que eu juntei aí com as 12, a parte do sangue que foi agora, que eu não botei aqui, porque esse insight veio aqui apresentando. Aí nós temos também 12 signos zodíacos. Os signos não têm ligação com os planetas, gente. Olha como é que as coisas vão encaixando. Então, o ciclo completo de personalidade humana. Nós temos 12 tribos de Israel, que é a linhagem espirituais fundamentais. Nós temos 12, né, as 12 leis, 12 discípulos de Jesus, que são os transmissores de ensinamentos espirituais. Nós temos as 12 deuses olímpicos, o arquétipo divino da mitologia grega, quando começou a nascer a religião. Então, o número 12 está presente em diversas tradições, como símbolo de totalidade e de ordem cósmica. Cada portadora transcende dessas 12 manifestações arquétipas de sabedoria e destino humano, né? Então, essa escultura coloca a mulher como centro da criação, como deusas criadoras, como Inanna, Isis e Pachamama. Né? Elas são matriarcais, antigas, e a ideia da gestação como metáfora pode ajudar no surgimento da humanidade, que reforça essa visão. É que eu estou trazendo para vocês. Aí eu fiz umas analogias filosóficas e astronômicas, né? Com os filósofos. Anaximandro, tem filósofos aqui que eu nunca vi falar. A gente conhece muito Platão, Sócrates, mas Aristóteles. Mas são 12, né? Antes de Cristo. O Anaximandro, ele propôs que os humanos vieram de seres aquáticos, sugerindo uma transformação de forma que se assemelha à ideia da evolução da linhagem híbrida. Né? De repente, a mãe dele, né, primordial, veio do planeta que são ligados mais à água. Então, as ideias, tudo se assemelham com a ideia que eu estou trazendo. Tem também o Empédocles. Falava de 4 elementos combinando para criar a vida, um modelo de fusão similar ao proposto dessa tese da grande matriarca e as portadoras. E são 4 elementos mesmo. Você vê o sangue, são 4 elementos. Platão, ele defendia a existência de um mundo de ideias perfeitas, que lembra a concepção de múltiplas dimensões evolutivas de onde vieram as portadoras. Né? Platão, de repente, veio de uma portadora, de uma dimensão que trabalhava mais com pensadores, de ideias. Assim como nós temos grupos aqui na Terra, né? Cada grupo uns na prática, outros é mais teoria. Então, culturas antigas adoravam o astro como deuses, babilônios e planetas como entidade. Egípcio e a estrela de Sírios, os astecas com Vênus,
Então, isso reforça a ideia de culturas interplanetárias e interdimensionais, enviando seres para iniciar a humanidade. Cada uma dessas analogias filosóficas e astronômicas oferece uma perspectiva que complementa a visão de origem matriarcal da humanidade, conectando sabedoria antiga com conceitos modernos. Nós temos aqui os 12 mestres ascensionados, né? Das 12 linhagens espirituais, e cada uma delas é vinculada a um mestre ascensionado. Né? Os mestres ascensionados foram os seres mais evoluídos da origem da humanidade. As 12 leis universais, que são os princípios cósmicos fundamentais, que acredito que cada uma trouxe da sua dimensão. E nós temos 12 dimensões, né, de origem portadoras primordiais. Cada linhagem está vinculada especialmente ao mestre ascensionado, que acompanha e guia a evolução da consciência dessa linhagem na Terra. Esses mestres são expressões de Cristo cósmico, cada um atuando numa frequência arquétipa específica. Jesus Cristo é o mais conhecido na tradição ocidental, mas representa apenas uma dessas linhagens também evolutiva. Outros mestres incluem Hilarion, Serapis Bey, Moria, Mestre Cutume, Saint-Germain, Mestra Nada, Lady Vênus, né? A Atenas, a Mestra Rovena. Então, nós temos aqui, ó, a correspondência entre linhagens e dimensões. Eu acredito que, né, isso foi só uma lógica, não necessariamente seja mais ou menos isso aqui, mas parece que a primeira linhagem, né, a primeira mulher, ela veio de uma dimensão que trabalhava mais com a lógica, eu acho que é o campo mais científico. Aí eu trago aqui a lei universal, que tem seu mestre. A 2, que é uma dimensão da matemática, né, que trabalha com a correspondência, a lei da correspondência, que poderia ser o mestre Serapis Bey. Um filósofo foi Pitágoras, Pitágoras, correto. Então, a terceira dimensão, ela veio de uma dimensão mais natural, que é da lei da vibração, né, que pode ter sido o mestre Moria, ser dessa dimensão. Depois tem a quarta dimensão, aí, que seria a ética, que seria a lei da polaridade, poderia ser também o mestre Cutume. A quinta dimensão aí da metafísica, que seria a lei do ritmo, né, que seria, vamos dizer que seja o mestre Saint-Germain. Né, isso aqui a gente não tem como ter certeza, mas dá para ter uma base, uma ideia. Tá? A dimensão 12 seria a dimensão da existência, seria da unidade plena. E o mestre seria Jesus Cristo, né? Então, essa tabela representa a correspondência entre algumas das linhagens, suas dimensões e origem. As leis universais que representam os mestres ascensionados, que os guiam. Cada dimensão contribuiu com características específicas para a evolução da consciência humana. Tá? Essa integração de 12 linhagens, ela forma um ser humano completo, que carrega no seu DNA espiritual, biológico e memória dessas origens primordiais. Então, reconhecer essa linhagem é o primeiro passo para o autoconhecimento e a transcendência. Então, a conclusão é um caminho para a transcendência. Reconhecer a sua origem, né, identificar a sua linhagem primordial. Né, qual a sua aptidão maior? O que você aprende fácil? O que você sente bem? Eu acho que quando você consegue chegar nesse ponto de satisfação, é que você está no seu caminho certo. Então, o autoconhecimento é desenvolver uma consciência da própria essência. A transcendência é alcançar uma consciência crística integral. O caminho todo leva a acreditar que existe um ser supremo. Tem que existir. Assim como tem uma mãe matriarcal, que é um ser supremo. Então, essa tese ela sugere que compreender a nossa linhagem primordial é fundamental para compreender o nosso propósito evolucional, né, e espiritual, de evolução espiritual. Cada ser humano, ao reconhecer sua linhagem entre as 12 portadoras, pode surgir aí um caminho de autoconhecimento e de transcendência. A humanidade ela tem uma origem matriarcal e interdimensional, baseada na combinação da engenharia genética, missão espiritual e evolução cultural. O ciclo completo vai do DNA ao espírito.
culminando na consciência crística, o ser humano mais espiritualizado e lúcido. A gente apenas só precisa saber de qual linhagem primordial viemos e seguir um caminho para encontrar nosso objetivo. É você ver com qual lei universal você se identifica. Você é um ser que pensa mais, você é um ser que já pega mais por ritmo. A lei do ritmo, ela ensina você que não adianta correr para tudo. Tudo tem seu tempo certo. Então, a lei do ritmo ensina isso. Você tem que ter paciência e esperar o tempo certo. Não vai ser nem antes nem depois. Então, você buscar as 12 leis, e ver com qual você se identifica mais. Você gosta de trabalhar com a questão da vibração, Você sabe que a sua palavra é vibração, então você já tem um certo cuidado de como você vai falar, você sabe que a sua palavra como vibração ela vai atingir o outro. Então você já está alinhado mais à lei da vibração, então tem que conhecer as leis universais. Eu escrevi um livro, Universo, Verso e Provérbio, que fala sobre as 12 leis universais e as suas 21 subleis. Tá? E a lei hermética também foi tirada dessas leis, dessas subleis. Tá bom? Todos levam, gente, todo ensinamento leva a única consciência. Acreditar que existe um ser supremo que rege todo o universo. O nosso objetivo é alcançar a consciência crística. A elevação espiritual é isso. É você achar seu propósito, se alinhar à sua lei e seguir. E, claro, é você também se adaptar às outras leis, porque tudo forma uma coisa só, o adiantamento moral e espiritual de cada ser humano. Então, essa parte aqui nós fechamos, eu vou para a última. Alguns slides vão se repetindo, mas vai reforçando a ideia, tá, gente? Então, eu afirmo na minha concepção, que a origem humana ela é matriarcal. Aqui eu falo de novo, que é baseado nas ideias de que a espécie humana surgiu a partir da fusão genética. Falo das 12 mulheres vindo de diferentes dimensões, que gestaram a primeira linhagem humana híbrida, e a partir dela foi se sucedendo as gerações mais complexas, afastando progressivamente da animalidade, dando origem à diversidade ética, cultural, que caracteriza a humanidade contemporânea. A fundamentação genética, que são a semelhança genética com os primatas, mais os símios, que são os chimpanzés, os bonobos. Então, o estudo de genética comparado aponta que os seres humanos compartilham muita proximidade, esse DNA. Também tem a fundamentação da teoria era-mitocondrial, que nós viemos de uma única mulher, e realmente o mundo começou ali na África, no Egito, aquela área ali. Os bonobos como base genética, porque é plausível supor que o material genético utilizado para a fusão inicial pode ter vindo do bonobos, ou bonobobos, vocês procurarem. Então, foi dada a estrutura social matriarca e comportamento complexos. Como a gente foi se afastando, os animais continuam na mesma, eles não mudaram nada. Foram evoluindo os seres humanos, Então, como aqui, eu reforcei de novo, a matriarca primordial, que ela vem de uma dimensão altamente evoluída, as 12 portadoras, que são mulheres que vieram de diferentes dimensões, e as 12 filhas híbridas. Começou a tríade. Olha a tríade aí. Então, a hipótese central afirma que um ser altamente evoluído de outra dimensão cedeu seu óvulo fertilizado com material genético primata, formando um embrião híbrido. Esse material genético foi distribuído para 12 mulheres portadoras, cada uma oriunda de diferentes dimensões de planeta, representando as 12 leis universais. Então, essas 12 portadoras deu à luz a 12 filhas híbridas, marcando assim a primeira geração de humanos na Terra. E essas filhas, com a maturidade, a idade, passaram a se acasalar com primatas locais, gerando as gerações que nós temos hoje. Aqui, de novo, não vou repetir, porque eu já passei, tá?
como eu falei, que eu acredito que é a partir da quinta geração que realmente a gente começou a se afastar dos primatas, e foi onde foi entrando a consciência, e aí foi evoluindo. Tá? Então, foi aí que consolidou a base para a humanidade moderna. Porque na segunda geração, né, assim que teve as 12 filhas já nascidas em terra, a segunda geração já criou uns híbridos com maior adaptação terrestre. Né? E essa fusão genética continua produzindo um indivíduo com traços cada vez mais humanos. A gente foi se aprimorando. Então, a correspondência com as teorias filosóficas e espirituais, que eu falo para você da simbologia número 12, que é recorrente em diversas tradições espirituais, 12 signos do zodíaco, 12 discípulos de Jesus, 12 deuses olímpicos, 12 tribos de Israel, 12, né, ao todo entre fator RH, mais o tipo sanguíneo, formam 12 também. E se a gente for buscar, tem mais coisa que dá 12. É que o que veio para mim nesse momento foi conseguir isso aí. Tá? E você pode ver que conversando aqui, você vê como é que as coisas vão se encaixando. Eu tive que pegar um lápis, está aqui na minha mão, para me fazer a conta. Eu falei, gente, será que é isso mesmo? Dá 12? Ele falou assim, olha, o sangue também dá 12. Né? Aí eu peguei um lápis, coloquei, fui somar, realmente dá 12. Entre fatores RH, né, positivo e negativo, e mais os tipos sanguíneos, dá 12. Então, a tese número 12, ela se encaixa perfeitamente como símbolo de completude, diversidade e aprendizado, com cada uma das 12 mulheres portadoras representantes dessas leis. As dimensões como escola. Né? A ideia de que cada dimensão planeta possui uma função de aprendizado específico está alinhada com princípios esotéricos e cosmologia antiga. Nós temos aí conhecidos os pleiadianos, né? Os sirianos. Cada um tem né? Eu não entendo muito essa parte, não vou entrar muito em detalhe, porque eu não estudo muito sobre seres interplanetários, como os pleiadianos, os sirianos, outros que devem ter também. Mas eu acredito que cada um tem uma consciência de alguma coisa. Um é para cura, outro é para ascensão, outro é para telepatia, outro é para bilocação. Acredito que tem, né, cada um com a sua função. Tá? Se vocês quiserem comentar aí, quem estuda essas coisas, esses seres interplanetários aí, sobre essas coisas, pode colocar, que é bom que vai reforçando, né? Se vocês puderem deixar no comentário aí, beleza. Quanto mais a gente souber, melhor. Quem também entrou em registro acástico, quando eu tive o meu registro acástico, eu descobri da minha dimensão de onde eu vim, e coloquei na internet, apareceu mais pessoas também com a mesma visão, tá? Então, existe. Eu mandei até para um ufólogo respeitado, que ele nunca viu falar da dimensão de números. Né? Ele conhece os Grey, eu acho que tem 5 espécies conhecidas, conhece a turma toda aí extraterrestre. Mas a dimensão de números ele não vai falar, porque existe muitas dimensões. Por isso que Jesus falava, muito mora na casa do meu pai. E quando eu estava fazendo a eu falei, gente, alguém já ouviu falar da dimensão tal, dos seres assim? Né? Nós somos verdes translúcidos. A nossa dimensão está entre Marte e Júpiter. Entendeu? Eu vi um portal que fica no Alasca. Tal. Então, assim, quando eu botei, mais pessoas também tiveram a mesma visão. É bem interessante que nós não temos órgãos internos. É um verde neon, falamos por telepatia, tanto que eu tenho bastante facilidade com telepatia. Né? Então, vamos lá. Então, a ideia de que cada dimensão do planeta possui uma função de aprendizado específico está alinhada com princípios esotéricos e cosmologia antiga. Cada dimensão do planeta é uma escola de evolução específica, contribuindo aspectos únicos para a formação da consciência humana através das 12 portadoras. E nós temos uma consciência suprema, né, que podemos chamar de Deus. É a noção de que Deus é uma consciência suprema e energética. Ele que sustenta todas essas dimensões, esses planetas, né, a energia. Ele é a fonte. Comunicando-se por telepatia, coincide com as tradições gnósticas e espiritualistas. Então, essa visão unifica elementos científicos, espirituais e filosóficos,
e uma estrutura coerente sobre a origem matriarcal da humanidade. Gente, eu não falo nada aleatório. Por mais que venha de Itacasco, venha de site, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou analisar, eu vou comparar. A gente tem que fazer isso. Né? Não pode sair acreditando em tudo, né? Viver com a cabeça sempre no mundo intergaláctico, no mundo astral, porque você acaba se desconectando da Terra. E você tem que ter sua raiz, a sua base, né? Você tem que ter seu aterramento, que a gente vive na Terra. Mas você tem que trabalhar, né? Você tem que cuidar do seu lado espiritual, da sua consciência, com discernimento. Então, tudo que eu falo, eu busco uma base, não falo meio aleatório. Você vê que veio aqui o insight do sangue, nesse momento que eu estava apresentando, eu fui lá buscar uma coisa e anotei, pô, será? Tem que ter lógica, eu tenho que ver. Eu tentei fazer de cabeça, pô, só tem A, B e O, mas se você vê com os fatores RH, dá 12. Então tem lógica. A gente tem que trabalhar com lógica. Não acreditar cegamente em tudo. Né? O que acontece é que a fé, né, não fundamentada, as pessoas vão acreditando em tudo. Não pode. Você tem que buscar a sua verdade. E eu pego a Bíblia, vou ler e vou interpretar da minha forma. Não que você tem que achar que é a mesma coisa que eu. Você tem inteligência para entender por você mesmo. Né? Não é a mesma coisa eu pegar um ensinamento desse aqui, passar para vocês, essa tese, vocês se concordar, não, vamos buscar a fundamentação, vamos buscar lógica. E vocês vão achar, pô, tem a ver. Você tem uma lógica, você tem uma base científica, pô, tem tudo a ver. Né? Porque as coisas têm que... Deus consiste em acreditar. A fé, né, você tem que acreditar. Mas a gente tem que ter plena certeza que tem que existir um ser supremo, né? Tem que ter uma consciência suprema para manter toda essa interligação energética que é a nossa vida e nosso planeta. Então é lógica, gente. As coisas têm que ter coerência, tem que ter lógica. Não acreditar, principalmente no campo religioso, tem que ter muito cuidado com essa coisa de acreditar em tudo, né? Não ser radical de que... Né? Essa coisa de criar vários deuses, Deus pessoal, Deus coercitivo, não existe. Existe, sim, um ser supremo, uma consciência suprema que mantém todo o campo energético. E veio seres evoluídos, como os ascensionados, como Jesus Cristo, que veio trazer consciência, veio os filósofos, veio mostrando os caminhos diferentes. Depois veio os ascensionados, né? Mostrando uma outra categoria, mais espiritual ainda. E assim a humanidade caminha. Cada hora vai vir um trazendo uma nova informação, né, de evolução, mas no fundo o caminho é um só, a consciência crística. Aprender a fazer telepatia, aprender a fazer bilocação. O ser humano pode. Não chama de mediunidade de transporte. A gente consegue isso. O budismo tibetano, ele tinha umas coisas assim bem interessantes. Tudo é mente, gente. Nós somos consciência, nós somos seres mentais. O espírito, ele é só consciência. Né? O corpo físico é matéria, porque nós somos ligados aí às primatas. Né? Os animais aí, nós temos essa fusão, mas nós somos consciência. A gente precisa de um corpinho para poder vir. Nossa matéria é da Terra. Mas o espírito, ele é consciência. Quando você, né, acabou seu tempo na Terra, aqui a sua matéria desmancha, acabou, não tem mais como fluir, né, porque tem um tempo de fluido, a gente só vira consciência. Enquanto está fluindo, nós vamos ficando. Tem pessoas aí, se você vê, tem pessoas com 100 e poucos anos, normal. Né? Eu acho que é o trabalhar o seu campo de fruição, de energia para entrada e saída, saber deixar fluir esse campo. Eu escrevi um livro chamado Despertar Dói, né? Uma nova consciência para a questão de suicídio, para a questão de depressão, né? Trazendo uma nova visão da nossa responsabilidade que nós temos, do contrato que nós temos, de viver aqui, porque nós temos missão.
Parece, não, tem gente que fala assim, mas eu não fiz nada, fez. Sua presença é importante para alguém. Uma fala sua, às vezes, salva uma vida. Então, todo mundo tem uma missão, tá? E a gente tem que procurar um caminho mais espiritual, não religioso, espiritual. E algumas pessoas estão se perdendo, né? Ainda está exercendo mais a sua parte. Por isso que nós falamos, né, que a lei da polaridade, a dualidade, o feminino e o masculino, nós somos sempre dois. Nós trouxemos genéticas intergalácticas, com genética terrena, de animais aí, primatas, e a gente tem realmente a consciência e tem a não consciência, vamos dizer assim, né? Poderia usar um outro nome, animalidade. Então tem pessoas que desenvolvem mais o seu campo animal do que racional, né? Prejudica o outro, faz maldade com o outro, porque ele está exercendo o seu lado mais animal. Mas no momento que ele tem a consciência de exercer seu lado mais espiritual, mais cósmico, ele é capaz de fazer mal ao outro. Gente, o DNA espiritual, os 12 fios, tá? Os fios físicos de 1 a 4 é uma conexão com o corpo físico, emoções, sentimento e herança genética ancestral. Quando a gente fala desses fios, a gente sabe, muita gente sabe que nós somos ligados, né? Com fios, que mantém a nossa consciência cósmica com o nosso corpo, como se fosse um invólucro perispiritual. Nós temos aí os fios mentais também, de 5 a 8, que vem da comunicação interdimensional, propósito de vida, sabedoria espiritual e intuição ampliada. São ligados aos chakras, tá, gente? Todo mundo sabe que nós temos, os mais conhecidos aí são 7, coronário, frontal, que é o plexo, a glândula pineal, onde a gente tem a consciência cósmica, o laríngeo, cardíaco, umbilical, plexo solar, kundalini, básico. Mas nós temos vários no corpo, aqui não é muito falado, mas nós carregamos 12 pontos essenciais de ligação com os chakras. Então, nós temos os fios espirituais 9 a 12, que é da telepatia, capacidade de cura, conexão com o coletivo humano e a consciência cósmica. Então, de acordo com as tradições esotéricas modernas, o ser humano possui 12 camadas de fios de DNA. Na visão tradicional, o híbrido, o ser humano possui 2 fitas de DNA, a tal de dupla hélice. Então, esse campo aqui, eu vou até me aprofundar um pouco mais, que tem alguma coisa a ver com a questão também da biologia. A questão da genética, né? Na visão espiritual, existem 12 camadas que compõem o DNA, e cada uma da fusão específica ligada à evolução da consciência. Quem souber um pouco mais desse assunto aqui, pode colocar também aí, tá, gente? Então, reflete o potencial evolutivo pleno do ser humano que teria sido ativado a partir da hibridização proposta nessa tese. Ainda vou dar uma estudada sobre essas fitas de DNA, que são a dupla hélice. E ligada à parte, né? Como eu falei, nós temos os chakras e nós somos todos ligados por esses fios também. Então, nós temos aqui modelo de 12 camadas de DNA espiritual. Nós temos o biológico, né, o nosso código genético, físico e biológico. Nós temos o emocional, que é o controle emocional, os instintos. O terceiro, que seria o espiritual primário, a comunicação com o seu eu superior. O registro ancestral, que é a memória genética dessa linhagem. Por isso nós temos sonhos assim estranhos que a gente fala assim, ué. E acontece você ir em algum lugar, você fala, pô, já tive aqui. Não, você de repente já teve. Depende da sua consciência cósmica. Nós temos também a comunicação divina, que é o canal de telepatia e inspiração divina. A programação da alma, que é a missão, contrato espiritual, propósito de vida, que eu te falei que nós temos esse contrato. No meu livro Despertador eu falo sobre isso. A camada lemuriana, sabedoria ancestral de Lemúria, civilizações antigas, Atlântida, Lemúria, né?
Cura kármica, que é a limpeza de padrões kármicos e dármicos. Conexão galáctica, uma ligação com outra dimensão de raças cósmicas. Potencial divino, manifestação dos poderes criadores, cocriação. Por isso, principalmente a paternidade branca fala que nós somos deuses em ação. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Jesus dizia, o que eu faço, qualquer um pode fazer. Mas ele chegou a um nível de consciência que ele conseguia fazer. Mas o ser humano, quando ele conseguir chegar nesse nível de consciência, também ele consegue. Né? Na época de Buda, conseguia. Umas coisas fora, assim, que você fala que é surreal, mas conseguia. Tudo é mente, gente. A consciência crística, que é o amor incondicional ao serviço do coletivo, é essa consciência que nós precisamos chegar. E a unidade como um todo, né? Que é a realização plena da unidade como fonte, Deus. Então, a gente tem que ter certeza que existe uma fonte suprema. Quem souber mais alguma coisa dessas camadas de DNA espiritual, também pode estar falando aí, tá? Ativação do DNA espiritual. No estado atual, na visão espiritual, muitos seres humanos vivem apenas com as duas fitas biológicas, ativas e as demais adormecidas, limitando seu potencial evolutivo. Por isso que, se eu não me engano, não sei se vou falar besteira agora, mas eu acho que não, Albert Einstein, ele dizia que o ser humano ele pode usar muito mais do cérebro dele. Realmente a gente usa muito pouco do nosso cérebro. No momento que despertar, né, conseguir abrir, a gente faz coisas inacreditáveis. Você pode estar falando com o seu parente, até mesmo que já foi, né, porque ele é consciência, ele está vivo. Você pode estar indo para outra cidade, outro país, através da bilocação, conversar telepaticamente, né, como os médios fazem. Né? O médio fala assim que escuta, são médios auditivos. Na verdade, ele tem essa questão aflorada, né? Essa parte da mente aí mais aflorada. E, se eu não me engano, mais a questão do cerebelo. Né? Nós temos o cérebro, tem um mini-cérebro, que é o cerebelo. Então, a nossa comunicação, nós somos capazes de telepatia, de bilocação, né? Nós somos capazes de pré-cognição, sim, de ver os acontecimentos. Muita gente tem isso adiantado. Isso é consciência cósmica, isso é evolutivo, isso vem de outros planetas, essa evolução, né? Nós estamos se alinhando mais para o nosso lado materno. Então, a prática de ativação. Uma meditação profunda, uma ativação energética, terapia vibracional, reprogramação mental, contato com a natureza e seres superiores. Né? Eu falei, trabalhar com a mente. Aqui eu estou ensinando como você ativa seu DNA espiritual. Porque nós temos dois polos, a mãe e o pai. Né? O pai nós viemos mais de seres aqui, os símios. Então, assim, como eu falei, tem pessoas que escolhem mais o lado primata do que o lado consciência. Então, a gente tem que escolher. Né? Aqui eu faço uma ativação para a gente buscar esse DNA mais espiritual, com a mãe, com a matriarca. Né? Que ela é evoluída. Então, quando a gente se alinha mais para esse lado, é onde começa a vir, né, os conhecimentos mais sublimares. Então, o resultado da ativação. A ativação completa de 12 fios resultaria em seres humanos com capacidades expandidas de consciência, incluída a telepatia, a cura, a intuição ampliada, a conexão direta com outras dimensões. Então, quando a gente fala que eu sou médio, né, de cura, médio disso, médio daquilo, porque você já está mais alinhado a esse lado. Então, todo médium, né, na parapsicologia chamamos, não chamamos de médios, né, chamamos de seres que têm mais propensão a fenômenos paranormais, mas falando numa palavra mais ligada à espiritualidade, são médiums. Então, o médium, ele é um pouco aliado, tanto que Chico Xavier mesmo dizia, o médium ele tem umas características diferentes. E hoje a ciência está comprovando isso. Nós temos coisas diferentes do nosso corpo. Por exemplo, o nosso chakra, chakra coronário, né, quando a gente nasce, tem a moleira, né, vou falar o nome popular. O médium, a dele não é fechada totalmente, ela não fecha. Justamente para ajudar na comunicação.
né, o médium ele tem uma diferença também na espinha, na coluna. A coluna do médium ela não é reta, ela faz uma curva, justamente para deixar o campo fluido, para comunicação, para ligação de fios, né? Quando você vai trabalhar, as pessoas falam incorporam, ninguém recebe espírito dentro da gente, não. Né? Não cabe dois corpos num só, dois espíritos num lugar só. Mas é uma ligação. Na verdade, o espírito trabalha com um certo afastamento ligado por fios, né? Na questão laríngea, para médicos psicofônicos, na mente para passar intuições. Então é só uma ligação. É como se fosse o médio aqui, o espírito fica atrás, passando as informações. Isso é incorporação, gente. E como eu falo, né, quando o médio ele perde a consciência, quando ele faz puxada, que ele puxa obsessores, que são espíritos que não têm a ver com a sua sintonização energética. Então ele vai te forçar a abrir esse campo para ele poder passar a mensagem dele. Mas quando você trabalha com espíritos, né, com consciências, vamos botar assim melhor do que espíritos, consciências, que já tem sintonia com a sua vibração, flui tranquilamente. E você pode ver que, geralmente, as pessoas antigas, né, senhoras curandeiras, que trabalham em terreiros, você vê que elas chegam a 100 anos super forte. Você mesmo estava na internet, uma senhorinha com 100 anos está incorporando o caboclo. Olha que legal. Por quê? O campo fluídico dela, né, está sempre aberto ali. Ela tem um fluxo de energia nela, porque essas entidades passam fluxo energético também. Fazem bem. Assim como mães que têm muitos filhos, geralmente também costumam chegar na velhice bem saudável. Ela cumpre, né, a função dela também, como mãe, de trazer, de dar vida. Então, gravidez é saúde. Antigamente tinha 20 filhos, as mãezinhas chegavam a 100 anos assim, ó, tranquila, cabecinha boa, espertinha, e filho é saúde, tá, gente? Filho não é, né? As pessoas têm uma visão errada. Bom, eu falo bastante, mas eu acho que é isso aí. Então, cada uma das 12 mulheres cósmicas portadoras da... poderia representar também a ativação e semente desses 12 fios espirituais, né? Porque cada uma tem sua ligação. Plantado na humanidade, assim a evolução humana não seria apenas biológica, mas espiritual e vibracional. E nós somos espiritual e vibracional, gente. É como uma tese, uma teoria... A gente não é só biológico, a gente é espiritual e vibracional. A gente precisa buscar esse caminho. Então, está aqui a síntese da tese, né? A lógica da origem matriarcal. Matriarca primordial, implantação de embriões implantados essas mulheres portadoras, nascimento das filhas híbridas, a evolução, que é a geração subsequente, que elas foram evoluindo progressivamente, uma coisa natural que acontece, e a diversidade humana, que é um produto de múltiplas dimensões e cruzamentos. Como foram, primeiro com os primatas, depois daquela geração entre eles, e assim foi formando. Por isso que tem várias etnias, várias línguas, várias culturas. Então, essa tese ela busca unificar elementos científicos, genética, antropologia e filosófico, espiritual, que é a cosmologia e as leis universais, em uma única estrutura coerente sobre a origem matriarcal da humanidade. Além de proporcionar uma visão sobre a diversidade humana, eu te convido também a refletir sobre a nossa verdadeira natureza como seres interdimensionais em evolução contínua. Então, é o que eu falo, todo mundo tem uma mediunidade, todo mundo tem sua ligação cósmica, porque viemos, faz parte da nossa natureza. Entendeu? Gente, fico muito feliz por ter conseguido trazer essa tese aí para vocês. Uns vão concordar, outros não vão, entendeu? Mas a verdade é, nós temos uma missão aqui na Terra. Nós somos realmente fruto de seres intergalácticos, de inteligência superior, né? E com os símios, né? Com o habitat, com seres primitivos também.
e você precisa buscar a sua consciência cósmica, buscar o seu caminho mais espiritual, se elevar mais. Porque nós temos escolhas. O ser humano ele tem escolhas. Filosofia, tudo de bom, né? Filosofia estoica, a caridade, a mediunidade, ela bem trabalhada é muito bom. Então nós temos muita coisa para aprender ainda. Mas eu acho que eu já dei um passo, pelo menos, né, na minha visão, na minha concepção, eu consegui descobrir que realmente eu estou no meu caminho certo, como terapeuta, né, como parapsicóloga, como semerista, que é a profissão que eu me escolhi como para mim. Sou uma semerista, aquela que semeia, que traz, né, a união, que traz, semeia o bem ao próximo, e ajudando aí a turma uma consciência mais cósmica, né, mais crística, uma consciência, uma expansão maior da sua consciência, de aprender a se conhecer e a gente reconhecer o nosso potencial como seres híbridos, tá bom? Gratidão, fico por aqui. Faça comentários aí, assim que puder, eu gosto de ler todos, eu adoro ler, gente, aí eu respondo, tá? Podem ficar à vontade para elogiar, para criticar, para expor a sua ideia, nós somos livres. E cabe a nós respeitar a opinião de cada um, tá certo? Cada um no seu tempo, cada um na sua etapa. Beijos.